Luffy pendurado em uma árvore. Antes disso, a espada do vazio envolta em fogo negro já tinha rasgado o peito dele. Agora é Fragarat, a lâmina do Senhor dos Mares, que o prende contra o tronco. Luffy ainda não morreu, mas ficou perto o suficiente pra gente entender uma coisa: o Gear 5 encontrou o limite dele, e a resposta para superar isso pode estar escondida desde o primeiro capítulo de One Piece, no próprio nome do Luffy. Pera aí, antes de continuar o vídeo, um recado rápido. Eu tenho vários canais no YouTube, uns eu utilizo a minha voz e outros eu nunca apareci. São feitos inteiramente com inteligência artificial. E mesmo assim, geram dinheiro em dólar todos os meses pra mim. Eu juntei tudo isso do jeito que eu realmente aplico dentro do canal em dólar sem aparecer. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou escaneie o QR Code que tá aparecendo aqui em cima. Por menos de um lanche que você paga, você tem acesso a um método que pode ser o começo da sua renda online. Confere lá. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, já sabe, desce aqui embaixo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e considera se tornar um membro aqui do canal para você estar apoiando o meu trabalho, ter acesso a conteúdos exclusivos e também acesso antecipado a todos os vídeos que saem aqui no canal. No capítulo 1189 de One Piece, o Rei do Mundo, Luffy, no auge do Gear 5, cheio de comida, confiante, entra numa luta que devia estar sob controle, mas não estava. Imu invoca a espada vazio, depois troca pra Fragarat, empala o Luffy contra uma árvore no meio de Elbaf. O grito dele ecoa pela floresta inteira. O Sop sente que algo terrível aconteceu mesmo longe dali. E o pior, Loki, que enfrentou o mesmo inimigo momentos antes, já estava ferido, cansado, mal se aguentando em pé. Luffy não tinha nenhuma dessas desculpas e mesmo assim ele caiu. Quando Imu se prepara para desferir o golpe final, Scooper Gaban é quem aparece do nada e bloqueia o ataque. Não é o fim do Luffy, é alguém segurando a barra para que ele tenha a chance de se reerguer. Isso não é a primeira vez. Toda a grande evolução do Luffy nasce de um colapso. Contra Kaido, o coração dele parou de bater e foi exatamente daquele instante que nasceu o Gear 5, a forma livre e que carregava o espírito do deus do sol. Contra Imu, o padrão se repete, só que dessa vez mais brutal. Duas espadas lendárias, um golpe que quase apaga o próprio Luffy do mapa. Se seguir a lógica que Oda já usou, isso não é o fim, é apenas um gatilho. Monken de Luffy. Repara no primeiro nome dele. Monken significa macaco. Existe uma lenda de mais de 500 anos que atravessa praticamente todo o imaginário de anime e mangá, a Jornada ao Oeste, com seu protagonista Sun Wukong, o Rei Macaco. Uma inspiração tão forte que até o nome do Goku em Dragon Ball é a tradução direta de Sun Wukong para o japonês, Son Goku. E o mais interessante, Son Wukong pode ser traduzido como o macaco que desperta do vazio. A espada que quase matou o Luffy é literalmente chamada de Espada do Vazio. Coincidência? Talvez, mas Oda não costuma escolher nomes à toa. Tem outro detalhe que fecha ainda mais essa ideia. Na lenda, depois de conquistar seus poderes, Son Wukong assume o título de Grande Sábio igual aos céus, uma declaração direta de que ele não se curva nem perante deuses, trocando os deuses por governo mundial e Imu, que você tem, resumindo, o próprio sonho do Luffy de se tornar o rei dos piratas. Mas vamos seguir a lista, porque ela é grande demais para ser acidente. Son Wukong nasce de uma pedra e come uma fruta proibida do Jardim Celestial que dá poder de esticar o seu próprio corpo. Luffy come uma fruta do diabo ainda criança e ganha exatamente essa habilidade. Son Wukong tem um cajado mágico que se estica. Décadas depois, esse mesmo cajado vira referência direta para o bastão do Goku. Son Wukong viaja com dois parceiros, um demônio guloso e apaixonado por mulheres, outro forte, mas sempre um degrau abaixo dele em combate.
combate. Familiar é a dinâmica de Sanji e Zoro ponto por ponto. E não para por aí. As coincidências, bem entre aspas, só ficam cada vez maiores. Son Wukong enfrenta deuses do relâmpago e sai vitorioso. Luffy fez o mesmo contra Enel. Son Wukong tem entre suas poucas fraquezas a fumaça. Luffy penou para derrotar o Smoker logo lá no começo da saga. E tem um paralelo mais ousado ainda. Antes de qualquer punição, Son Wukong invade o Jardim Celestial e rouba os pêssegos da própria imortalidade. Um ato de pura audácia contra os próprios deuses. Não é muito diferente de um garoto sem clã, sem nome, sem exército, declarando para o mundo inteiro que vai encontrar One Piece e se tornar rei dos piratas. A mesma ousadia, só que em mundos diferentes. Individualmente, cada um desses pontos é só um detalhe fofo. Juntos, formam um padrão grande demais para ignorar. A parte mais pesada da lenda, Son Wukong desafia os próprios deuses, e Buda o aprisiona por 500 anos sob uma montanha, preso, impotente e sem escapatória. Agora lembra de Marineford? Sengoku, o almirante de frota, carrega o modelo mitológico de Buda em sua fruta, e é justamente ali, sob o olhar dele, que Luffy vive o momento mais impotente da sua vida, vendo seu irmão Ace ser morto pelo Akainu sem nada que ele pudesse fazer. Foi esse colapso que empurrou Luffy pro time skip, 2 anos de treinamento se fortalecendo, voltando mais forte e, de certa forma, mais sábio. É o mesmo arco de Son Wukong, cair, refletir e ressurgir mais forte e mais consciente do que realmente importa. Para entender por que Imu pode ser o gatilho perfeito para um novo despertar do Luffy, primeiro precisamos olhar para o que ele realmente representa. Nos capítulos mais recentes, Imu demonstrou poderes que vão muito além da força bruta. A sua presença se manifesta quase como uma entidade sombria, algo que lembra fenômenos já vistos anteriormente envolvendo os 5 anciões e os cavaleiros sagrados. Além disso, ele utilizou a técnica Dome Reverse, uma habilidade capaz de distorcer a própria natureza daqueles que estão diante dele, transformando aliados em inimigos, impondo a sua vontade sobre outras existências. Esse não é o tipo de inimigo que se derrota apenas com socos mais fortes ou ataques maiores. Imu representa algo muito mais profundo, o controle absoluto, a negação da liberdade e a tentativa de subjugar a própria essência das pessoas. E é exatamente aí que surge o limite do Gear 5. Até agora, o poder de Nika sempre simbolizou liberdade, criatividade e caos. Mas diante de um inimigo que manipula a própria realidade ao seu redor, talvez apenas agir por instinto já não seja suficiente. Talvez Luffy precise dar um passo além. E por isso que a teoria do Rei Macaco faz tanto sentido. Na lenda, Son Wukong é caótico, irreverente e imprevisível, mas também possui uma determinação inabalável capaz de desafiar os céus e enfrentar divindades. Esse poder não substituiria Nika, pelo contrário, seria a evolução natural de tudo que ele representa. Liberdade com propósito, caos com direção e uma vontade tão forte que nem mesmo um deus como Imu conseguiria dobrar. Na jornada a oeste, os poderes do Rei Macaco são quase ilimitados, clones de si mesmo, domínio sobre vento e trovão, transformações completas. Aplicado ao Gear 5, isso não seria um enfraquecimento, seria uma expansão. Menos referência a desenho animado antigo e mais referência ao imaginário de poder asiático que inspirou o próprio gênero shonen. Um Luffy mais sério, mais focado, sem perder a essência de liberdade que definiu o Nika desde o início. Se Imu realmente queria apagar o Luffy do mapa com a espada vazio, pode ter feito o oposto sem perceber. Pode ter despertado justamente aquilo que o nome do protagonista sempre insinuou. 5 séculos de lenda escondidos em um nome, esperando o momento certo para virar realidade. Mas o que vocês acham? Vocês acham mesmo que o Oda vai realmente levar o Luffy pro caminho do Rei Macaco para derrotar o Imu? Ou é só uma coincidência? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês acham, muito saber o que vocês pensam sobre essa teoria e também entender as teorias de vocês. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se curtiu, clique em um desses que tá aparecendo na tela, continua maratonando o canal que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.